direito constitucional, nacionalidade, aquisição. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do direito constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e nesta aula nós trataremos do assunto nacionalidade, mais especificamente aquisição da nacionalidade. E é claro que nós só podemos tratar da aquisição da nacionalidade brasileira, né? A nossa Constituição não pode garantir quem vai ser estadunidense, quem vai ser mexicano, quem vai ser dinamarquês, ela só pode garantir quem será brasileiro, seja ele brasileiro nato, seja ele brasileiro naturalizado. Ou ela pode dizer até quem não vai ser brasileiro, mas não quem vai ser estadunidense, mexicano, dinamarquês ou coisa parecida. Tá ok? Então vamos estudar a nacionalidade brasileira? E tudo que nós falarmos, isso é importante, tudo que nós falarmos sobre nacionalidade nessa aula está no artigo 12 da Constituição Federal, tá? Tudo vai estar lá no artigo 12 da sua Constituição Federal, tudo bem? Nato, vamos falar do brasileiro nato, porque você sabe, né? Se você é brasileiro, ou você é brasileiro nato, ou você é brasileiro naturalizado, não tem um terceiro tipo de brasileiro. Vamos falar da nacionalidade nata. Brasileiro nato. Quem é brasileiro nato? Quem são os brasileiros natos? Os nascidos no Brasil. Tá? Então, nasceu em território da República Federativa do Brasil, é brasileiro nato. Essa é a regra. Aliás, essa regra é conhecida no direito como, vou escrever aqui, ó, ius soli, né? Em latim, o J a gente pronuncia com som de U. Ius soli, o direito do solo. Se você for no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, lá no artigo 12, inciso 1, diz que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Então, nasceu aqui, é brasileiro nato. Pergunta, ainda que de pais estrangeiros? Mesmo que os pais sejam estrangeiros, quem nasce aqui é brasileiro nato? Está aí uma pergunta para você. Quem nasce aqui, no Brasil, na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros, é brasileiro nato? É. Tá? É sim. Viu? Então, são brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Quer dizer, mesmo que de pais estrangeiros, é brasileiro nato. Isso não vai mudar nada. Quem dá o direito, quem dá a nacionalidade nata, ou o que dá a nacionalidade nata, é o fato de ter nascido no Brasil. Por isso é chamado de ius soli. Na verdade, bom, enfim, tudo bem? Mas na verdade, existe uma possibilidade da pessoa nascer aqui e não ser brasileira nata. Sabia disso? Eu não posso dizer que todos os nascidos na República Federativa do Brasil, sem exceção, são brasileiros natos. Não posso falar isso. Por quê? Porque existe uma possibilidade. Vamos ver. Então, são brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. Olha que interessante. Ó. Desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço de seu país. Então é assim, é brasileiro nato todo mundo que nasce na República Federativa do Brasil. A não ser que nasça na República Federativa do Brasil, e os pais sejam estrangeiros a serviço do país deles. E essa, tá, eu vou até colocar aqui de novo, ó, essa é a única possibilidade de alguém nascer na República Federativa do Brasil e não ser considerado um brasileiro nato. Qual? Ele ser de pais estrangeiros, pai e mãe estrangeiros, e eles estarem aqui a serviço do país deles. O caso típico que preenche essa característica é o filho de diplomatas estrangeiros que estão aqui a serviço do país deles. Então, por exemplo, vem lá o casal de italianos trabalhar no consulado da Itália, aqui no Brasil. Vem trabalhar em um consulado da Itália. Aí, esse casal de italianos tem um filho. Esse filho é brasileiro nato? Não. Ah, mas se eles optarem? Não, eles não podem optar.
não tem direito a ser brasileiro nato. A Constituição brasileira não dá nacionalidade brasileira nata a essa pessoa, porque ele é filho de estrangeiros que estavam aqui a serviço do país deles. Ah, professor, ele vai ser italiano? Gente, eu não sei se ele vai ser italiano, eu tinha que consultar a Constituição da Itália, aí a aula ia ficar mais cara, né? Porque teria que consultar todas as constituições. A Constituição brasileira só nos fala que ele não será brasileiro nato. Por quê? Porque ele é nascido no território da República Federativa do Brasil, mas ele é filho de pais estrangeiros que estavam aqui a serviço do país deles. Tá? Então, agora, temos que observar o seguinte: qualquer outra pessoa nascida aqui, que saiu dessa situação, vai ser brasileira nata. Então, por exemplo, imagina que a diplomata italiana vem trabalhar no consulado da Itália. A diplomata italiana vem trabalhar no consulado da Itália. Aqui ela conhece um brasileiro e tem um filho com esse brasileiro. Esse filho é brasileiro nato? É, porque ele não é filho de estrangeiros que estavam aqui a serviço do país. A mãe até estava, mas o pai não. O pai era brasileiro e estava aqui. Então, ele é brasileiro nato. Há uma outra situação. O casal de alemães vem trabalhar na Volkswagen do Brasil. Eles vieram lá da Alemanha trabalhar aqui na Volkswagen do Brasil. Tiveram um filho aqui. Esse filho é brasileiro nato? É, a não ser que Volkswagen seja outro país. Volkswagen é outro país? Não. Então, eles estavam aqui a serviço de outro país? Não. Então, ele é brasileiro nato, né? Então, só não será brasileiro nato aquele que nasce aqui se ele for filho de pais estrangeiros que estejam a serviço do país deles. Qualquer outra possibilidade, né, por exemplo, muito comum, vem lá um casal de estrangeiros trabalhar aqui no Brasil, vem trabalhar numa empresa, vem tentar a vida, aqueles têm um filho, esse filho é brasileiro nato, ok? Então esses são os brasileiros natos. Agora, tem também os natos que nasceram no estrangeiro. Como assim, professor? É possível ser nascido no estrangeiro e ser considerado um brasileiro nato? É. Ah, mas aí o critério então não é mais o local. Não, o critério não é mais o local. O critério não é mais o local. O critério é ser filho de pai, ó, ou, e aí é importante, ó, esse ou, pai ou mãe brasileira. Isso nós chamamos no direito, né, este critério de atribuição de nacionalidade, nós chamamos no direito, e você pode encontrar numa prova como ius sanguine. O que é ius sanguine? O direito do sangue. É o direito que a pessoa tem de ser brasileira nata, porque tem pai ou, isso é importante, ou mãe brasileira. Mas veja, pai ou mãe brasileira, desde que, primeira possibilidade, qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então, o indivíduo nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, mas esse pai ou essa mãe brasileira estava a serviço da República Federativa do Brasil. Então, por exemplo, mandamos um diplomata brasileiro para a Holanda. Ele vai trabalhar na Embaixada Brasileira na Holanda. E lá esse diplomata tem um filho com alguém. Esse filho é brasileiro nato. Professor, ele vai ser holandês? Não sei, não sei. Nem me interessa quem é a mãe. Não quero saber qual é a nacionalidade da mãe. Não quero saber nem quem é a mãe. Não me interessa quem é a mãe. Se era um diplomata brasileiro que estava a serviço do Brasil lá na Holanda e ele tem um filho lá, esse filho vai ser brasileiro nato. Se ele vai ser holandês ou não, isso depende da Constituição da Holanda, concorda? Mas, por ele ser, conforme descreve lá o artigo 12, um nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, que estava a serviço do Brasil, ele será considerado um brasileiro nato. Tá? Outra possibilidade, quem também é considerado brasileiro nato pelo critério do ius sanguine, tá? Por ser nascido no estrangeiro, mas ter pai ou mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira no exterior. Então, se esse nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, for registrado em repartição brasileira no exterior, ele se torna brasileiro nato. Por exemplo, muito comum, brasileiro ou brasileira vai tentar a vida lá nos Estados Unidos da América. Vai lá tentar a vida nos Estados Unidos da América. Teve um filho. Teve um filho. Não importa se é com um americano ou não, não importa. O brasileiro ou a brasileira teve um filho nos Estados Unidos da América. Vai até uma repartição brasileira, até um consulado brasileiro, ou até uma embaixada brasileira, e registra esse filho nessa repartição brasileira.
esse filho será considerado brasileiro nato. Professor, ele vai ser estadunidense? Não sei. Isso é um problema lá dos Estados Unidos da América. O que eu sei, o que a nossa Constituição diz no artigo 12, é que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que registrado em repartição brasileira no exterior. Isso que é importante, que ele seja registrado em uma repartição brasileira no exterior. Agora, e se nasceu lá de pai ou mãe brasileira e nunca foi registrado na repartição brasileira? De repente, nasceu lá no sertão dos Estados Unidos, o consulado brasileiro era muito longe, não foi lá registrar, ou nunca se interessou, enfim. Tem chance ainda de ser brasileiro nato? Tem. Também são brasileiros natos, pelo critério do ius sanguinis, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que optem pela nacionalidade brasileira residindo no Brasil. Então desde que essa criança, já adulto também não importa, venha a qualquer tempo, esse nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, venha a qualquer tempo residir na República Federativa do Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Manifeste a sua vontade, requeira a nacionalidade brasileira. Então, se ele vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ele se tornará, como você está vendo aí no nosso quadro, um brasileiro nato. Então, ou o brasileiro é nato pelo critério do ius soli, porque nasceu aqui, mesmo que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país, ou ele é um brasileiro nato pelo critério do ius sanguinis, porque nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, mas um deles estava a serviço do Brasil, ou foi registrado em repartição brasileira no exterior, ou optou pela nacionalidade brasileira residindo aqui no Brasil. Essa é uma possibilidade. Tá? Além dos brasileiros natos, nós temos os brasileiros naturalizados. Aqueles que não eram daqui, não eram brasileiros natos ou naturalizados, eram estrangeiros, mas um dia escolheram a nacionalidade brasileira. Optaram, manifestaram seu desejo em terem a nacionalidade brasileira. Se naturalizaram. Lembrando, pessoal, que não existe estrangeiro naturalizado, tá? Brasileiro. Porque se ele se naturalizou, ele já é um brasileiro. Deixou de ser para nós um estrangeiro. E em relação à naturalização, a Constituição divide os brasileiros em dois grupos, tá? Os originários de países de língua portuguesa. Então, aqueles que nasceram em países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Portugal, esses já falam português, já têm uma proximidade cultural, né? Assim como nós foram colonizados pelos portugueses. Então, ela divide entre originários de países de língua portuguesa e para esses a Constituição pede 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. 1 ano de residência e idoneidade moral. Então, quem nasce em país de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Timor-Leste, basta vir residir aqui no Brasil durante 1 ano e comprovar uma idoneidade moral e ele já tem o direito de se naturalizar brasileiro. Agora, tem um segundo grupo, que são os demais estrangeiros. Ou seja, aqueles que não são originários, aqueles que não nasceram no país de língua portuguesa. É o sujeito que nasceu na Argentina, no Equador, no Irã, na Holanda, na Dinamarca, na Inglaterra. Não são países de língua portuguesa. Para esses, é um pouco mais complicado se naturalizar como brasileiro. Então, para os demais estrangeiros, que não são originários de país de língua portuguesa, eles vão precisar ter 15 anos de residência ininterrupta aqui no Brasil, então 15 anos residindo no Brasil, e não podem possuir uma condenação penal. Então, 15 anos de residência e sem condenação penal. Aí eles podem solicitar a nacionalidade brasileira e serão brasileiros naturalizados. Agora, esses dois casos que você está vendo aí agora na sua tela, não são os únicos de naturalização, tá? Esses são os casos previstos na Constituição.
que foram previstas em 1988. Existem outras possibilidades de naturalização que estão previstas em leis, em legislação. E tudo essas existem, são mantidas, continua muito bem, obrigado, essas possibilidades. Tá? Então não são os únicos casos de naturalização, ok? Mas na Constituição, além, né, desses casos da lei, a Constituição prevê mais esses dois casos. Tudo bem? Ah, e olha que interessante, sobre os portugueses, que a gente falou agora, os originários de país de língua portuguesa, mas especificamente sobre os portugueses, a Constituição traz o parágrafo 1º do artigo 12. Ela diz assim: aos portugueses com residência permanente no país, quer dizer, no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, em resumo, os portugueses que aqui residem têm os mesmos direitos do brasileiro. Os portugueses que aqui residem têm os mesmos direitos do brasileiro, desde que esses mesmos direitos sejam dados ao brasileiro que reside em Portugal, ou seja, desde que haja uma reciprocidade de Portugal em favor dos brasileiros, nós daremos aos portugueses os mesmos direitos que os brasileiros têm aqui e, porventura, tenham também em Portugal. Então, ó, voltando lá, vou te grifar umas partes aqui. Então, diz lá, aos portugueses com residência permanente no país, ou seja, não é o português que está passeando, é aquele que está residindo permanentemente no país. Se, isso é importante, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, quer dizer, lá em Portugal, se esses mesmos direitos forem assegurados ao brasileiro lá em Portugal, a eles, portugueses, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Porque uma coisa que nós vamos aprender ainda nesta aula é que a Constituição estabelece algumas diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. E é lógico, os portugueses não terão direitos que são dados somente aos brasileiros natos. Esses são direitos que são dados aos brasileiros naturalizados, a todo e qualquer brasileiro. Tá? Embora, olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 12. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Isso é interessante, olha. A lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Ou seja, não pode o Congresso criar uma lei estabelecendo uma diferença entre brasileiro nato e naturalizado. O Congresso não pode fazer isso. Criar uma lei estabelecendo a diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Ah, mas Hidalgo, quer dizer então que não existe nenhuma diferença? Não, eu não disse isso. Porque se você observar o finalzinho do parágrafo 2º diz, ó, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Ah, então a própria Constituição estabelece algumas diferenças entre brasileiros natos e naturalizados? Sim, estabelece. A própria Constituição estabelece algumas diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Ah, olha só. Cabe a nós estudarmos essas diferenças, não? Vamos aprender as diferenças entre brasileiros natos e naturalizados que estão previstas na própria Constituição, porque só ela pode prever diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Uma das diferenças é em relação à extradição. Artigo 5º, inciso 51. Esse LI quer dizer 51. Né? O que é a extradição? Deixa eu fazer um desenho aqui. Ó. Imagina o seguinte, eu tenho um sujeito, este sujeitinho aqui, né? Este sujeitinho aqui, e este sujeitinho aqui cometeu um crime no país A. Ele comete um crime no país A e ele faz o quê? Ó? Ele se manda para o país B. Ele não está mais no país A, ele cometeu um crime no país A e se mandou para o país B. Agora ele está aqui no país B. Mas o que acontece? O país A descobriu, olha, o país A descobriu que ele está no país B. O que o país A fala? Por favor, país B, me mande, eu quero, me mande. É extradite esse indivíduo. Por favor, extradite esse indivíduo para que eu, país A, possa processar e julgar, ou até para que ele cumpra a pena aqui
no meu país. Isso é extradição. Bom, primeiro, pessoal, o país B não está obrigado a extraditar, tá? Nenhum país é obrigado a extraditar alguém. Isso faz parte da soberania do país. Ele deve decidir quem ele extradita ou não, para começar. Mas essa é a ideia da extradição. Agora, estou colocando aqui para vocês que existe uma diferença entre brasileiros natos e naturalizados em relação à extradição. Por quê? Porque o nato não pode ser extraditado nunca. Gente, não existe nenhuma possibilidade de extradição do brasileiro nato, tá? É impossível a extradição de um brasileiro nato. Terminantemente impossível. Não há a mínima possibilidade de se extraditar um brasileiro nato. É impossível isso acontecer, tá? E o naturalizado? Pode ser extraditado? Pode, mas em apenas 2 situações também, viu? Só 2 situações previstas no inciso 51 do artigo 5º da Constituição é que justificam a extradição do brasileiro naturalizado. A primeira é o crime comum cometido antes da naturalização. Então, essa pessoa, então, por exemplo, cometeu um crime no país A, veio para o país B, se naturalizou, e o país B é o Brasil, veio para o Brasil, se naturalizou, brasileiro, se o país A pedir, como foi um crime que ele cometeu lá no país A antes dele ser um brasileiro naturalizado, o Brasil, se achar que deve, pode extraditar. Porque vai entrar nessa situação, né, do crime comum cometido antes da naturalização. E Dalgo, como assim crime comum? É porque no artigo 5º, inciso 52, o seguinte aí do que a gente está estudando, se eu observar, a gente está estudando o 51, né, do artigo 5º. No inciso 52, a Constituição diz que ninguém será extraditado por crime político ou de opinião. Então, por crime político de opinião, nem estrangeiro é extraditado, tá, nesse país. Não adianta pedir o estrangeiro que está aqui e acusá-lo de crime político ou de opinião, de não concordar com o governo, que a gente não vai extraditar, tá? Por isso que coloca-se aqui crime comum cometido, praticado antes da naturalização. E a outra possibilidade de extradição do naturalizado é o tráfico, né? Eu vou colocar, não custa, né? Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aí o naturalizado pode ser extraditado por isso? Pode. E o interessante é que neste caso, não importa, olha, no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, não importa o momento da naturalização. Imagina então, o estrangeiro veio para o Brasil, o sujeito veio para o Brasil, se naturaliza brasileiro, e aí depois que já é brasileiro naturalizado, resolve fazer tráfico ilícito de entorpecentes. Se um outro país pedir, nós podemos enviar? Podemos. Mesmo que o tráfico tenha sido posterior à naturalização. Iremos? Não sei. Aí, soberania brasileira, o Brasil decide quem ele vai extraditar. Ok? Então, essa é uma diferença entre brasileiros natos e naturalizados. A outra está no artigo 12, parágrafo 3º. Porque o parágrafo 3º do artigo 12, ele, vamos dizer assim, separa, reserva alguns cargos públicos a brasileiros natos. Então, o artigo 12, parágrafo 3º diz, para ocupar esses cargos tem que ser brasileiro nato. Brasileiro naturalizado não pode. Que cargos são exclusivos de brasileiros natos? O de presidente e vice-presidente da República. Então, para ser... Na verdade é assim, pensa assim, para ser presidente da República tem que ser brasileiro nato. Mas na falta do presidente, quem é que assume? O vice. Então, vice também tem que ser brasileiro nato. E na falta do presidente e do vice da República, quem é que assume o cargo? O presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele tem que ser brasileiro nato. Mas olha só, cuidado, olha que interessante. O naturalizado pode ser deputado federal? Pode, o naturalizado pode ser deputado federal. Ele só não poderá ser presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o presidente da Câmara dos Deputados está na linha sucessória do presidente da República, porque na falta do presidente da República, quem assume? O vice-presidente da República. Na falta do vice-presidente da República, quem assume? O presidente da Câmara. Então, o naturalizado pode ser deputado federal, mas não pode ser
presidente da Câmara dos Deputados. E na falta do presidente da Câmara dos Deputados, quem é que assume? O presidente do Senado Federal, ele é que vai assumir. O presidente do Senado Federal. De novo, o naturalizado pode ser senador? Pode, sem nenhum problema. Ele jamais poderá ser presidente do Senado, porque aí ele entraria na linha sucessória do presidente da República. Quem mais tem que ser brasileiro nato? Os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Tem gente que usa a seguinte regrinha para decorar, ó. STF, tá vendo? Somos um time de futebol. Quantos tem no time de futebol? 11. O Supremo Tribunal tem 11 ministros. Mas aí, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser brasileiros natos, tá? Todos os 11 ministros do Supremo devem ser brasileiros natos. Não só o presidente, mas todos os ministros do Supremo devem ser brasileiros natos. Quem também tem que ser brasileiro nato? Quem vai seguir a carreira diplomática. Ah, o sonho da pessoa é ser embaixadora, é ser um diplomata brasileiro? Tem que ser brasileiro nato, né? Porque afinal de contas, né? Ele vai negociar os interesses do Brasil, ele vai representar o Brasil. É melhor que ele não seja um naturalizado que provavelmente guarda algum carinho com a sua terra-mãe. Então, para seguir carreira diplomática, tem que ser brasileiro nato. Também tem que ser brasileiro nato para ser oficial das Forças Armadas. Né? Para ser um coronel, um general, um almirante, um brigadeiro, tem que ser brasileiro nato. Melhor é que o coronel do Exército Brasileiro não seja um naturalizado que guarde uma simpatia pela sua terra de nascimento, porque vai que tenha que guerrear com o seu próprio país de nascimento. Por isso, oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato. Quem também tem que ser brasileiro nato? O ministro de Estado da Defesa. O ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato, tá? Porque o ministro da Defesa é quem chefia Marinha, Exército e Aeronáutica. Né? Marinha, Exército e Aeronáutica tem os seus comandantes. Existe o comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, que estão subordinados ao ministro da Defesa. Agora, cuidado. O ministro da Defesa é ministro do Poder Executivo. Tem uns 30. Tem um monte, nem sei quantos na verdade, estou chutando. Mas o ministro da Saúde, ministro da Educação, tá? Ministro da Fazenda, todos eles são ministros do Poder Executivo. Mas de todos os ministros do Poder Executivo que estão à frente dos ministérios, o único que tem que ser brasileiro nato é esse que você está olhando aí. É o ministro de Estado da Defesa, o ministro da Defesa. Todos os outros ministros de Estado podem, sem problema nenhuma, serem brasileiros naturalizados, tá? Então, esses são os cargos privativos de brasileiros natos, ok? Encerramos a nossa aula sobre aquisição de nacionalidade. Muito obrigado pela sua atenção e bons estudos.